Curso de Edificação Espiritual, aula 14. Quando Deus fala conosco, parte 2. Item ponto 2. A Bíblia. Deus fala através da sua palavra. Item 2.1. Sem dúvida, a Bíblia é a palavra de Deus. Não apenas contém, mas é a própria e pura revelação da voz do Senhor para nós. Devemos dar valor à Bíblia, que temos em nossas mãos, pois com muito esforço ela foi preparada para comunicar a vontade de Deus, conforme Romanos 12:2, que diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Item 2.2. A revelação. O conhecimento vindo de Deus através da Bíblia é chamado de revelação. Revelação é o desvendar, pelo Espírito Santo, da verdadeira realidade de algo. É o conhecimento que é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Este conhecimento é muito mais profundo do que um conhecimento da mente. A unção do Senhor nos ensina a respeito de todas as coisas pelo Espírito de revelação e de entendimento. Revelação não é ver algo que ninguém nunca tenha visto. Antes, é ver as mesmas coisas com a luz do Espírito Santo. É quando as letras da Bíblia parecem saltar aos olhos e aquilo que já sabíamos com a mente adquire agora uma intensidade e uma realidade antes desconhecida. Antes, por exemplo, você já sabia que era templo do Espírito Santo, mas depois que vem a revelação do Senhor sobre esta verdade, tudo parece ser diferente. E uma nova atitude de santidade brota dentro de si. Afinal, você agora sabe que alguém tremendamente santo habita dentro de você. Quando há a revelação de Deus, então há crescimento, há discipulado, há maturidade cristã, há missões, há novos líderes, há multiplicação. Tudo mais é apenas consequência de termos as nossas vidas impactadas pela luz da revelação do Espírito Santo. Conforme Efésios 1, do 15 ao 19, que diz: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, a que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Item 2.3. O que a revelação da palavra de Deus gera? Subitem 1. Gera vida. Essas palavras do Senhor Jesus nos mostram claramente que, quando o Senhor fala conosco na palavra, essa revelação vai gerar vida dentro do nosso ser. Conforme João 6:63, que diz: O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. A revelação da palavra gera, subitem 2, fé. A segunda característica de alguém que teve uma revelação é crescer na fé. É como se uma nova luz brilhasse sobre um texto bíblico já conhecido. Quando há revelação, o coração é despertado em uma fé empolgante, conforme Romanos 10:17, que diz: Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Subitem 3. A revelação de Deus através da palavra gera mudança. Depois de recebermos revelação do Senhor,
uma pessoa nunca mais será a mesma, pois a revelação transforma. A cada nova revelação que recebemos, somos transformados de glória até alcançarmos a semelhança de Jesus. Não precisamos nos esforçar para mudar a nós mesmos e nos transformar. Precisamos apenas conhecer ao Senhor por revelação na Sua palavra. Conforme Mateus 16,16 diz: E Simão Pedro respondendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. A revelação de Deus pela palavra gera sustento na tentação, que é o subitem 4. Quando uma verdade é aprendida apenas na mente, ela não nos ajuda nas horas dos ataques do diabo. Mas quando ela é algo que queima em nosso coração, podemos lançar mão dela sempre que for necessário, porque haverá fé para destruir a ação do inimigo, conforme 1 Coríntios 10, 13, que diz: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Item 2.4. Diferença entre a palavra logos e a palavra rema. Subitem 1. Logos é a palavra escrita. É aquilo que Deus falou e que foi registrado para nossa orientação. A palavra escrita deve habitar em nós rica e abundantemente. Devemos ler, meditar e decorar essa palavra. Devemos saber o suficiente para que o simples mencionar de um fato das Escrituras seja o suficiente para que saibamos o seu conteúdo e onde se encontra. Esse conhecimento é fundamental, pois sem o conhecimento da palavra escrita, nunca chegaremos à experiência da palavra viva, que é a palavra rema. Como ler a Bíblia? Lembrai-vos da palavra que vos disse, palavra logos, e sede praticantes da palavra, palavra logos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, palavra logos. Essas referências bíblicas designam a palavra escrita. Subitem 2. Enquanto logos é a palavra falada no passado, que se tornou palavra de Deus escrita, a rema é a palavra de Deus que está falando conosco pessoalmente. É aquela palavra que está queimando em nosso coração. O termo usado no original grego é rema. Tanto logos como rema são a palavra de Deus, mas a primeira é a palavra escrita na Bíblia, logos, enquanto a última, rema, é a palavra de Deus falada a nós em uma ocasião específica. É a sua palavra revelada de uma forma poderosa, que nos alimenta, fortalece e dá convicção sobre qual é a vontade de Deus. Conforme Mateus 4,4 que diz: Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava se referindo a esta palavra rema. Item 2.5. A palavra de Deus é poderosa, conforme Hebreus 4,12, que diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Item 2.6. A palavra de Deus é eterna. Mateus 24:35 diz: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Item 2.7. A nossa mente deve sempre guardar as palavras de Deus, conforme Provérbios 3, versículo 1, que diz: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Item 2.8. Como ler a palavra?
Subitem 1. Antes de lermos a palavra, devemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a compreender as Escrituras, pois sem ele não receberemos a revelação, e a leitura será de pouco proveito. Subitem 2. Importa que seja preparado e separado um momento e um local para a leitura, em que não haja interrupções. Subitem 3. Devemos nos alimentar da palavra de Deus como nos alimentamos fisicamente, ou seja, frequentemente. O alimento reaviva o nosso corpo, enquanto a leitura reaviva o nosso espírito. Quanto mais nos alimentarmos, mais fortes seremos. Subitem 4. Devemos crer em toda a palavra de Deus e não apenas em parte dela. A incredulidade é uma barreira para a ação do Espírito Santo através da palavra, conforme 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Item 3. As circunstâncias. Deus fala através das circunstâncias. Deus usa as circunstâncias para falar conosco, sejam elas boas ou ruins. Sempre nos ensinam qual é a sua vontade. Devemos ficar atentos ao que Deus pode estar querendo nos dizer através das circunstâncias, conforme Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Item 4. Deus fala através da igreja. Deus usa muitas vezes outras pessoas para falar conosco. Às vezes é um irmão na igreja, às vezes nossa família. Precisamos estar sempre alertas aos conselhos e exortações, pois pode ser a própria voz de Deus. Provérbios 1, 5 diz: Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. E 2 Timóteo 4,2 diz: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Item ponto 5. Deus também fala conosco através de outras maneiras. Normalmente, quando uma direção de Deus é demasiado difícil para crermos ou entendermos, Ele usa outros recursos para confirmar o seu propósito. Subitem 1. Usa sonhos e visões, conforme Jeremias 23, 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade, pois o que tem a palha com o trigo, pergunta o Senhor. Subitem 2. Aparições de anjos. Hebreus 1, 14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Lembrando que os anjos que não caíram, os que permaneceram servos de Deus, sempre confessam que Jesus Cristo veio em carne, e isso confirma se o anjo veio da parte do Senhor, conforme 1 João 4, 2, para conhecimento. Subitem 3. Deus usa também a sua voz audível, conforme 1 Samuel 3, do 8 ao 10, que diz: O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, Senhor. O Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: Vá, deite-se. E se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Deus usa também a natureza, conforme o subitem 4. Deus também usa a natureza para falar com os homens, conforme Salmo 19, 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Deus também usou
eventos da natureza para falar com os homens em alguns episódios da Bíblia, como Noé, no dilúvio, Moisés e a sarça ardente, Elias e o vento suave, Jesus e a estrela, quando do seu nascimento, Balaão e a mula. Agora, siga para os exercícios de fixação antes de passar para a próxima lição. Bons estudos!